Segunda-feira, dia 18 de junho de 2012, está no ar mais um Fluminense em Debate. Hoje, antes de passar a palavra para os destaques iniciais, vou fazer um comunicado. Promoção, camisa do Chelsea, né, Sérgio Trigo? Quem ganhou foi Ricardo Salgado, é o nome? Estou falando o nome certo? Correto, Ricardo Salgado, morador da Grande Vitória. Morador da Grande Vitória. Ricardo, parabéns, a gente promete que semana que vem, a camisa está vindo ainda da Inglaterra, coisa chique, né? Semana que vem nós vamos estar aqui mostrando a camisa no programa. Chega em uma semana, Sérgio? Não sei se vai estar aqui na próxima semana, mas já foi remetida de Londres para cá. Assim que chegar, a gente vai mostrar a camisa antes de enviar para o vencedor. E o nome que o Ricardo escolheu, você se lembra qual foi? Boa pergunta. Chá das 5 será o nome da coluna da nossa correspondente internacional, Cris Bruno. Correspondente na Inglaterra, isso aí nem a Globo tem, não. Destaque inicial, Pedro Lemers. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Sérgio Trigo. Boa noite, amigos tricolores. É um prazer estar de volta. Peço desculpas pelo meu sumiço. E um detalhe, né? A primeira vez que eu vim aqui foi no dia seguinte do Fluminense 4, Botafogo 1. Eu estou voltando depois do Fluminense 4, Portuguesa 1. Então, acho que é interessante eu ficar sumindo e voltando, porque semana sim, semana não, né? Aí sempre vai ter um 4x1 pra gente comemorar aqui, né? Se você vir sempre, o Fluminense é campeão, que ele sempre ganha de 4x1, cara. Opa! Jogar na Mega Sena. Vai, Sérgio, destaque inicial. O meu destaque inicial mais uma vez, a apresentação do Deco na noite de sábado, né? O Deco garantindo mais uma vez uma vitória do Fluminense, que teve mal em campo. Eu acho que o placar de sábado... Foi 4x1 e você está falando que já teve mal. É que você não esperou acabar de falar. Eu acho que desculpa, o placar foi até um pouco mentiroso, né? O placar não reflete exatamente o que foi o jogo. A atuação do Deco foi excelente, mais uma vez, né? O Deco é um extra classe, como eu costumo dizer, um jogador realmente de grande categoria que definiu o jogo em favor do Fluminense. Pesou a qualidade técnica do time do Fluminense, mas mais uma vez uma vitória construída em cima do talento individual dos nossos principais jogadores. Que o que me preocupa é que nem sempre eles estão em campo. Com uma atuação espetacular do Deco, como o Sérgio já bem antecipou aqui, o Fluminense venceu a Portuguesa por 4x1. Sérgio Trigo, seu comentário sobre o jogo, agora que você já comentou. Bom... Meu comentário sobre o jogo é que, mais uma vez, como eu acabei de comentar, né, meu comentário sobre o jogo... Complementando o seu comentário. Complementando o meu comentário, mais uma vez o Fluminense não teve uma atuação de um time organizado em campo, de um time estruturado, ficou na dependência do talento dos seus jogadores. O Deco brilhou, o Fred, quando a bola cai no pé dele dentro da área, ele sabe o que faz. Mas caiu no peito dele, né? Que matada já tirando do zagueiro, entrando, batendo de esquerda, foi um golaço. Aquela conversa que a gente já teve aqui na semana passada, na anterior, na outra, são jogadores excelentes, são jogadores de altíssima categoria, de excelente nível técnico, mas o que me preocupa sempre no time do Fluminense a gente depende muito da boa atuação deles. Contra o Inter eles não jogaram nada, foi 0x0. Então, o Fluminense não tem um esquema tático consistente, não é um time organizado. A Portuguesa levou perigo ao gol do Fluminense em várias oportunidades, né? Quando estava 2x1, cabeceou uma bola na trave, e aí o Fluminense foi lá e resolveu o jogo no talento individual dos seus jogadores. Mas assim, permitiu à Portuguesa um certo controle do jogo em algumas situações. É aquela história. Algumas pessoas falam que eu fico aqui cornetando, não é isso. É porque eu acho que realmente não está bom, com o material humano que o Fluminense tem. Se você olhar direitinho, apesar de eu achar que o elenco do Fluminense não é o que se diz, com o material humano que o Fluminense tem, eu acho que dá para montar um time mais organizado, que não dependa tanto do brilho de Deco, Fred. O problema é que na Libertadores eles não jogaram, nós saímos. Contra o Inter ele não joga, a gente sai. Com o time de hoje, para você, jogando do jeito que está, dá para ser campeão? Vamos dividir a pergunta, né? Com o time de hoje é uma coisa, jogando do jeito que está é outra, e dá para ser campeão é uma terceira coisa, né? Vamos dividir aqui. O time de hoje qual? Qual o time de hoje? O time que tem entrado em campo, claro, somando ao retorno do Thiago Neves. O time do Fluminense que você viu até agora, no momento. Mas qual? De qual partida? Porque o Fluminense não consegue repetir a escalação. É o time do SUS, é o time que joga, é o time que não joga, é o time do PlayStation, é bom pra caramba. O time do INSS, não, né? O time do PlayStation do Fluminense é bom pra caramba. O time que jogou no sábado, se é isso que você quer, e eu tô aqui... provocando na sua liberdade democrática, sim. Se você se refere ao time de sábado, não sei, eu não acho que é um time firme, eu não acho que é um time estruturado, eu não acho que é um time que não é um time consistente. Jogando o que jogou no sábado, eu acho que não dá para ser campeão.
Agora, acho sim que aqueles mesmos jogadores, de repente, dispostos taticamente de uma outra forma, treinados de uma outra forma, talvez possam fazer melhor. É isso que você pensa também, Pedro? É mais ou menos isso, né? O Fluminense ganhou no sábado por um placar que eu achei um pouco exagerado, um placar um pouco mentiroso. 4-1 pode parecer, para quem não viu a partida, que o Fluminense sobrou em campo, não foi bem assim. O Sérgio colocou, em alguns momentos o Fluminense foi ameaçado. O Fluminense depende demais do Deco e do Fred. Era assim também no 2010 com o Conca, só que o Conca era um jogador que você podia confiar nele porque ele tinha uma constância, ele sempre estava atuando, né? E o Deco, até pela idade dele, não dá para contar com ele todas as partidas. Então eu concordo em parte com o Sérgio falou. Quanto a ser campeão brasileiro, se for esse time titular na CNTP, time completo, eu acho que é candidato. Papo de químico aqui, condições normais de temperatura e pressão para quem está fora aí do CNTP. Todo mundo que está na fase do vestibular sabe o que é bem isso. Continua. Agora, do time completo, jogando, jogando o que sabe, eu acho que é até favorito ao título, até por conta dos adversários que estão com problemas, né? Não tem para Santos, não? O Santos ele tem um problema sério que ele vai ficar sem o Neymar e sem o Ganso por conta das Olimpíadas, isso pesa. O Corinthians eu acho que já era. Eu acho que o Corinthians, depois dessa última derrota aí, já não disputa mais o título. Pode até pegar uma vaga na Libertadores, mas acho que a pontuação do Corinthians está muito atrás. O Inter é aquele fogo de palha de sempre. O problema hoje é o próprio Fluminense, né? Eu lembro que a gente conversou sobre a Libertadores e falei que eu não me preocupava com o Fluminense, me preocupava com o Inter, com o Boca. No brasileiro a história já é outra. Como a gente fala de pontos corridos, a gente depende muito do Deco e do Fred, que a gente sabe que tem problemas de dar uma continuidade. Vamos ver, né? Vamos ver que bicho que dá, né? Mas você tocou num ponto que eu acho que é o crucial, né? O problema é o Fluminense. Porque para mim também, o problema é o Fluminense como vencendo há bastante tempo. Na Libertadores o problema foi o Fluminense. Porque no dia que o Fluminense precisou entrar em campo com os seus jogadores, os caras não estavam lá. Então o problema realmente é o Fluminense. O time que o Fluminense botou em campo contra o Boca Juniors não era o time do Fluminense que se esperava que tivesse em campo contra o Boca Juniors numa fase de quarta de final de Libertadores. Mas nesse aspecto... Então esse é o problema, é a dependência que o Fluminense tem de jogadores que não têm condição física de atuar, que ao longo de toda a trajetória deles no Fluminense não passam de 50% de frequência nos jogos. Isso é muito ruim. O Fluminense bateu o Campeonato Carioca em 2 partidas, 3-1 contra o Vasco e 4-1 contra o Botafogo, devido à atuação do Fred e principalmente do Deco, né? Se esses 2 jogadores não estão na equipe, é muito complicado. Aproveitando que o Pedro já falou do Campeonato Brasileiro, para fazer um preâmbulo aqui do assunto, Sérgio Trigo, Campeonato Brasileiro até então para você, quem se destacou, quem é cavalo paraguaio, existe cavalo paraguaio, no geral, qual é a sua avaliação? A avaliação é que assim como em 2011, a gente vai ter outro Campeonato Brasileiro de baixíssimo nível técnico pela frente, que provavelmente vai ser ganho pela equipe que desperdiçar menos as oportunidades. Em 2011 nós desperdiçamos inúmeras oportunidades de alcançar um resultado melhor. Tem muita gente aí, galera, desculpa a minha postura, eu sei que tem gente que vai reclamar, porque já reclamaram comigo hoje no trabalho, que eu estava falando mal depois do time vencer de 4-1. Eu espero mais. Eu acho que o Fluminense precisa fazer mais. O 4-1 de sábado não reflete o que o Fluminense vem fazendo ao longo da temporada. Então, só para fazer um parênteses aqui, porque falar mal depois de uma vitória de 4-1 é muito fácil chegar aqui e dizer, não, tá tudo bom, bonitinho pra caramba, que legal, maneiríssimo, e não é. Né? A gente está vendo que, óbvio, não é time que vai brigar para cair, não é isso. Mas e os seus favoritos do Campeonato Brasileiro? Hoje eu não consigo afirmar, não. Eu acho assim, diferentemente do Pedro, o Corinthians talvez esteja se afastando um pouquinho da disputa, porque está abrindo mão de muitos pontos no início do campeonato. Mas o Corinthians é um time que, com toda a antipatia que eu tenho pelo clube, pelo Corinthians, que não me é um clube simpático, é um time hoje que eu vejo com certo interesse. Para ganhar do Corinthians tem que trabalhar. Para ganhar do Corinthians o adversário tem que se esforçar. E se você olhar o time do Corinthians, exceção de Ralf e Paulinho, talvez eu não queira ninguém no Fluminense. Não tem nenhum jogador que me enche os olhos. Eu acho que Ralf e Paulinho são 2 jogadores bons, mas mesmo assim também não é nenhum fenômeno. Agora, qualquer adversário que for jogar contra o Corinthians completo precisa trabalhar, precisa se esforçar para conseguir vencer o jogo. Então, acho que o time do Corinthians, um time bem armado. Acho que o Vasco é um time bem armado, vai depender se não vai perder as peças aí ao longo das janelas de transferência aí que se abrirem, se o Vasco vai conseguir manter o elenco. Mas acho tem alguns times bem estruturados no campeonato. O Inter é meio vagalume, como o Pedro diz aí, né? É aquele fogo de palha de sempre, mas não consigo ver esse poder de chegada no Inter atualmente. E o Santos depende também do que o Santos vai querer com o campeonato, né? Porque ano passado, por exemplo, o Santos não quis muita coisa com o campeonato.
vai depender do interesse. Santos e Corinthians, acho que depende muito do interesse que esses times vão ter no campeonato. O resto, para mim, honestamente, a gente está diante de mais um campeonato de baixíssimo nível técnico. O resto é japonês, né? Como diz a expressão. Cara, é tudo japonês. Se você olhar direitinho, nós jogamos aí, nós vimos alguns jogos de equipes reservas. Ontem o co-irmão da Gávea lá precisou de um pênalti mequetrefe lá para ganhar de reserva do Santos, sabe? E os jogos são de baixíssimo nível técnico. Eu tive a oportunidade de assistir a alguns jogos já do Campeonato Brasileiro pela televisão. Eu não vi nenhum time jogando fino da bola, nenhum. Palavras de Sérgio Trigo, Fernando Calazans, Tricolor, Pedro Lemers. Faça isso. Crueldade. Pedro Lemers, Botafogo, Atlético Mineiro, esse pessoal que está arrancando aí, essas instituições que estão arrancando no Campeonato Brasileiro, é uma arrancada que você tem segurança para dizer que vão disputar, ou no bom linguajar do futebol é tudo cavalo paraguaio? Com certeza eu vou ouvir muita malcriação amanhã, mas eu acho que Botafogo e Atlético Mineiro há muito tempo você não pode colocar ele no grupo dos grandes do Brasil, são figurantes. Não dá para levar a sério, né? Não. São dois clubes que, sinceramente, de muito tempo pra cá, são meros figurantes, né? Ó, tem botafoguense ali na produção olhando pra você com cara feia. Ainda bem que eu tô de costas aqui, o pessoal não tá vendo, o pessoal que dá a gravação fica aqui atrás, eu não tô nem vendo as palavras que eles estão fazendo aí. O Pedro sabe que eu tenho uma teoria sobre o Botafogo, né? É que o Botafogo vai até o dia que eles lembram que eles são o Botafogo, né? Eles vão, e um dia eles dizem, a gente é o Botafogo. Aí começa a murchar e vai acabando, né? É engraçado que muitos botafoguenses concordam com essa teoria do Sérgio. Eu vim falando que o botafoguense, esse pessimismo dele de achar que ele nunca vai conseguir chegar lá, que tem coisas que só acontecem com o Botafogo, acaba trazendo um clima, um ambiente propício a levar o gol no último minuto. Enquanto o Fluminense é o time de guerreiro, ou seja, o time que tende a se superar e conseguir aquelas vitórias homéricas, históricas, que nós vamos lembrar para sempre, o Botafogo não. É exatamente isso, só que com derrotas. É isso aí que você está falando, não quero nem falar muito de Botafogo para não perder nosso tempo, mas só um detalhe. Em 2007, o Botafogo tinha até um bom time, né? Porque tinha o Dodô e tudo. Eu tinha um amigo botafoguense, o Botafogo chegou a liderar o Campeonato Brasileiro até a 10ª rodada. Aí quando eles conseguiram a 5ª ou 6ª vitória, eu liguei para um amigo meu botafoguense, vou dar os parabéns para ele. Parabéns pelo teu time na liderança. Ele, agora eu estou fazendo as contas, faltam só 2 jogos para safar do rebaixamento. A conta dele era essa, o time estava na liderança, é bem o que você está falando, né? Bom, então é isso aqui, nada contra os botafoguenses, são todos nossos amigos. Nem a favor também. Enfim, é aquele clube simpático de bairro que não faz mal a ninguém. A gente volta daqui a pouco para o segundo bloco do Fluminense.